Será que é possível se aposentar com ações aos 40 anos? Bora fazer uma simulação de rentabilidade e outra simulação com ações reais. E vamos falar um pouquinho de crescimento nos dividendos. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Bom de Investimento. Sem enrolação, bora lá. Vídeo puramente educacional e informativo, não recomendação de compra. Vamos falar um pouquinho de simulação de investimento. Peguei o início dessa ideia no Neto Invest, outro canal realmente excelente, em que eu quero apresentar 3 cenários para vocês, com investimento iniciando aos 25 anos e aposentando aos 40, ou seja, 15 anos de investimento. No cenário 1, a pessoa ganha R$ 8.000, aporta 15%, ou seja, R$ 1.200, e os gastos mensais giram em torno de R$ 6.800, e com um patrimônio inicial de R$ 50.000 e uma rentabilidade de 14%. Aí você pode falar, Rafael, essa rentabilidade é muito grande, mas não é nada irreal, sendo que a gente pode observar algo em torno de 8 a 9% de rentabilidade vinda de dividendos e uma valorização de 4 a 5% das ações. Falando um pouco do cenário 2, o mesmo salário, porém com investimentos um pouco mais agressivos, 30% de investimento. O valor investido então seria de R$ 2.400, com R$ 5.600 de gastos mensais, o mesmo patrimônio inicial e a mesma rentabilidade para todos os cenários. E no cenário 3, extremamente agressivo, 50% de investimentos, ou seja, R$ 4.000 e R$ 4.000 de gastos mensais. Começando pelo cenário 1, com valor inicial de 50.000 e um aporte mensal de 1.200 a taxa de 14% ao ano, num período de 15 anos, o valor total seria de 1.027.000, o valor investido de 266.000 e o total em juros de 761.000. Então percebam que no início os aportes serão importantes, mas no final da jornada os aportes significam cada vez menos e você vai ganhando cada vez mais com juros e com a rentabilidade dos investimentos. Então, no cenário 1, com investimentos de 15%, 1.200 ao mês de aporte, o patrimônio total seria de 1.027.000. Os gastos mensais ajustados pela inflação, calculei 6% de inflação ao ano durante 15 anos, então seus gastos mensais subiriam de 6.800 para 16.000. Um dividend yield de 8%, os seus proventos anuais girariam em torno de 82.000. Então, pegando por mês, 6.800, o percentual de gastos que cobriria seria de 42%. Então, dessa forma, você ainda não conseguiria se aposentar com 15 anos de investimento. Precisaria de um pouco mais de tempo, mas vamos analisar o cenário 2. Cenário 2 com as seguintes premissas: valor inicial de 50.000, aportes mensais de 2.400, 14% de taxa de juros, num período de 15 anos, você teria em torno de 1,7 milhão ao final. O valor total investido foi de 482.000 que foram tirados do seu bolso e o valor em juros de 1.200.000. Então, nesse cenário, você teria um patrimônio total de 1.700.000, os gastos mensais girariam em torno de 16.297, com dividendos em torno de 8%, você teria 135.000 de proventos anuais, proventos mensais 11.300 e com esse valor você cobriria 69% dos seus gastos mensais. Mesmo assim, ainda não seria suficiente para poder cobrir totalmente seus gastos, ou seja, você não conseguiria essa aposentadoria. Vamos falar um pouco do cenário 3, que mudaria o valor de aporte mensal. Você aportaria em torno de R$ 4.000. Então, ao final, você teria um valor total investido em torno de 2,6 milhões, um valor que saiu do seu bolso de 770.000 e o total em juros de 1.800.000. É realmente um valor substancial. Quando a bola de neve começa a girar, os seus aportes começam a significar cada vez menos e o total em juros cada vez mais. Então, no cenário 3, você teria um patrimônio de 2,6 milhões, os gastos de 16,2 mil, um dividend yield de 8%, os proventos anuais seriam de 207 mil e os seus proventos mensais em torno de R$ 17.200. Então, dessa forma, você conseguiria se aposentar, você teria coberto 100% dos seus gastos. Mas vejam, pessoal, que essa é apenas uma projeção, porque com certeza você já deve ter visto, você deve ter percebido que os seus aportes mensais de hoje são bem maiores do que de 1, 2, 3 anos atrás.
E aqui eu fiz uma simulação que os seus gastos mensais subiriam de acordo com a inflação, porém o valor investido ficaria parado em torno de 4.000, 1.200, 2.400. E isso na realidade não vai acontecer. Provavelmente você vai aumentar os seus aportes, você vai conseguir crescer mais, mas eu quis ser um pouco mais conservador e manter o valor investido parado ao longo do tempo para a gente realmente poder fazer uma projeção. E percebam que quanto mais agressivo você é, principalmente no início da sua jornada, mais rápido você vai conseguir se aposentar, viver de renda ou até mesmo complementar a sua renda. Caso você não queira parar de trabalhar, você conseguirá complementar a sua renda. Então isso é apenas para estudo, só para a gente verificar que essa agressividade no começo da sua jornada realmente seria muito bom. Agora eu quero fazer um aprofundamento no estudo. Ao invés de nós ficarmos apenas na simulação de 8% de dividend yield ao ano, eu quero montar uma carteira hipotética, mas eu quero montar uma carteira sem mistério nenhum. Não tem empresa aqui pegadinha, não tem pimentinha, não tem empresa aqui que a gente pode desconfiar, nada que tenha uma dívida muito alta, apenas empresas já consolidadas. Então eu peguei o patrimônio do cenário 1 e dividi em 5 empresas: Petro, Banco do Brasil, CEMIG, TIM e BB Seguridade. Percebam que aqui, dentre as empresas, não tem pegadinha, não tem nada demais. Empresas 100% normais. Então, no cenário 1, você teria um patrimônio total de 1 milhão, dividindo em 5 empresas. Na cotação atual da Petro, de 30,43, você teria 6.700 ações. Peguei os dividendos que eu projeto para Petro, Banco do Brasil, CEMIG, TIM e BB Seguridade e trouxe para a planilha. O seu anual da Petro giraria em torno de 22 mil, Banco do Brasil 20 mil de dividendos, CEMIG 19 mil, TIM 17 mil e a BB Seguridade 19 mil. Ao final de um ano, você teria recebido 99 mil de proventos, o que daria um dividendo de 9,65. Então, pegando mais uma vez o cenário 1 com esse dividendo de 9,65, com essa carteira sem mistério, nada demais, você teria recebido 99 mil de proventos anuais, dividindo por 12, você já conseguiria cobrir 51% dos seus gastos, mesmo no cenário 1, que é uma carteira em que os aportes são menos agressivos. Considerei apenas 15% de aportes mensais. Mesma questão, porém, utilizando o cenário 2, em que você tem um patrimônio em torno de 1,7 milhão, dividido nas 3 empresas, que daria o dividend yield de 9,65. A mesma coisa. Os seus gastos mensais já seriam cobertos em 84%. Perceba que você escolheu apenas empresas normais, nada fora do comum, não é aquela empresa da moda, não é aquela empresa que vai explodir, apenas empresas consolidadas. Então aqui você já teria melhorado 84% dos seus gastos, já estaria num cenário mais moderado, não é tão agressivo assim, em torno de 30% de aportes ao mês. Agora, considerando o cenário 3, e que você teria um patrimônio total de 2 milhões e 600 mil. Então, com esse dividend yield de 9,65, os seus proventos anuais chegariam a 250 mil e os mensais de 20.800. Ou seja, já cobriria 128% dos seus gastos mensais. Além dos seus gastos mensais, ainda sobraria em torno de 4 mil reais para outros gastos, ou para você poder aumentar os seus gastos, ou aumentar a sua qualidade de vida, ou até mesmo reinvestir para poder colher mais no futuro. Então, realmente, pessoal, percebam que a mágica dos juros compostos, de bons investimentos, de escolher boas empresas, não tem mistério, tem paciência. Isso aqui foi uma simulação que eu fiz em torno de 15 anos de investimento. Não é um cenário tão grande assim. A gente sempre espera que a gente vai viver até os 70, 80, 90, 100 anos. Então, se você puder iniciar sua jornada mais cedo, tentar aumentar os seus aportes, com certeza, quando você tiver 40, 45, 50 anos, você vai estar aposentado, não vai depender de INSS. A gente percebe que as coisas estão encarecendo. Imagina você com 60, 70 anos, dependendo de INSS para poder pagar o seu plano médico, suas contas básicas, suas férias. Realmente não vai dar. A gente tem que se associar a grandes empresas
para poder colher os bons frutos que elas geram. E aqui eu quero falar rapidamente dos crescimentos dos proventos das empresas. Quero fazer um vídeo apenas para falar disso. Então tem muita gente que acredita que os proventos não crescem, que normalmente o crescimento é muito baixo ao ano. A gente fica focado apenas no dividend yield e esquece de verificar qual que foi o real crescimento do dividendo da empresa. Será que ela tem crescido esse dividendo ao longo do tempo? Então perceba que apenas o Banco do Brasil teve um crescimento nos dividendos de 14,8% nos últimos 5 anos. Na tabela, eu coloquei ano a ano o valor dos dividendos que você receberia. Ao lado, coloquei o percentual e também o percentual composto, ou seja, se você pegar o dividendo e reinvestir. E ao final de 2030, você teria recebido um total de R$ 29,77, que seria 107% sem reinvestimento dos proventos, e com o reinvestimento você teria coberto 125% do valor investido. Então percebam, pessoal, que os dividendos não é apenas você olhar 10%, 11%. A gente tem que entender que boas empresas também aumentam o crescimento dos dividendos ano a ano. Olha o Banco do Brasil, um alto crescimento de 14,8%. Em torno de 5 a 6 anos, você já teria o seu capital investido de volta para você. A mesma coisa acontece na BB Seguridade, um crescimento de 6,9% ao ano. Ao final de 5 a 6 anos, você já teria quase 90% do seu capital retornado para você. Banco Itaú, que não cresceu tanto os seus dividendos, porque é uma empresa muito constante, tem pago bons dividendos, é uma empresa extremamente consolidada. De 5 a 6 anos, você já teria 60% do seu capital retornado para você na forma de proventos. A CEMIG é um caso impressionante, que pagou 14% de dividendos e tem um crescimento de 12% nos seus dividendos. Então, ao final de 5 a 6 anos, você já teria 150% do seu capital investido na sua mão novamente, só de dividendos. Mas percebam, pessoal, que isso é renda variável. Isso aqui aconteceu nos últimos 5 anos. Não quer dizer que vão acontecer nos próximos 5 anos. A gente tem que ter em mente que aqui é renda variável e, como o próprio nome diz, ela vai variar. Não tem jeito, não tem mágica, vão ter anos bons, vão ter anos ruins, mas na média temos que pensar em boas empresas sólidas que têm entregue boas margens, bons lucros, boas receitas ao longo dos últimos anos. Então é isso, pessoal. Me fala se vocês gostam desse tipo de vídeo. Muitas vezes eu fico fazendo esse tipo de simulação aqui na minha planilha, aqui em casa, para a gente ficar pensando, para a gente ficar planejando o futuro, um tempo em que a gente vai ter mais tranquilidade, para poder ter um estilo de vida melhor, para poder viajar mais, para poder ter mais tempo com a família, para a gente poder ter mais tempo para férias, lazer e etc. Me fala aqui se você também gosta de fazer esse tipo de projeção na sua casa, na sua cabeça, nas suas planilhas. No mais, deixa um ótimo dia e um abraço.